Bom, a minha escolha por medicina, eu acho que começou lá pelos 6 anos de idade, numas férias onde nós passávamos na fazenda do meu avô. E eles tinham um costume de fazer caçadas de animais. E um dia meu avô saiu com o empregado na frente dos meus outros tios e de repente volta o empregado com meu avô ferido em cima do cavalo. Tinha disparado a espingarda e tinha atingido a sua coxa e ele estava perdendo muito sangue. Quando apareceu o médico para explicar a cirurgia, que ele estava bem e tal, eu vi assim a importância do trabalho do médico, o agradecimento daquela família toda por ter salvo a vida do meu avô, e aquilo me tocou de forma bastante intensa. Daí, quando eu entrei na medicina, eu já estava focado para fazer cirurgia. No 5º ano, quando eu fazia plantão no HPS, Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, onde todos os traumas da cidade iam para lá, e o meu primeiro estágio foi na cirurgia plástica. E eu conheci o Dr. Silvio Zanini, que era um cirurgião plástico de Porto Alegre, que fazia cirurgia estética e fazia também trauma de face, cirurgia maxilofacial e cirurgia depois craniofacial. E eu fiquei encantado com as possibilidades dessa especialidade. Depois do meu 1º e 2º ano de residência de cirurgia geral, que foi feita no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sempre que eu tinha um tempo livre, eu acompanhava as cirurgias com ele. E daí ficou decidido que eu ia fazer cirurgia plástica. Fiquei muito firme nessa decisão, era realmente aquilo que eu queria. Eu vim para São Paulo, fiz residência na Beneficência Portuguesa, com o professor Jorge Miguel Psilax, que tinha montado uma das melhores residências do país, uma residência muito completa, onde a gente via todas as especialidades da plástica. E lá eu fiquei 2 anos. E a minha ideia era voltar para Porto Alegre e fazer carreira universitária, que sempre foi uma coisa que me atraiu muito, especialmente a possibilidade de fazer pesquisa em cirurgia plástica. Mas para isso eu precisava fazer uma pós-graduação. Então eu me informei dos cursos de mestrado disponíveis e me disseram que Botucatu tinha uma das melhores pós-graduações na área cirúrgica. Eu vim conhecer Botucatu, era uma cidade na época muito pequena, isso foi em 1981, mas vi que a faculdade dispunha de muitas coisas que eu gostava. A principal delas era um laboratório de cirurgia experimental muito bem montado, com microscópios, animais de experimentação, técnicos muito interessados em participar, em ajudar nas pesquisas. E depois do mestrado eu pensei, bom, já que eu tenho mestrado eu vou fazer doutorado, mas nesse período eu recebi um convite e montei um consultório na cidade de Botucatu e trabalhei durante muito tempo na Santa Casa de Botucatu, no Hospital Misericórdia. E por que eu fiquei em Botucatu? Porque Botucatu é uma cidade com uma alta qualidade de vida, é uma cidade que tem um povo maravilhoso, um povo extremamente amigável, e ao mesmo tempo que ela é uma cidade pequena, com uma alta qualidade de vida, uma cidade desenvolvida, que vem crescendo muito, ela me permite um contato com os residentes, com os alunos, na minha atividade acadêmica, e ao mesmo tempo é uma cidade perto de São Paulo, que me permite uma mobilidade muito grande para qualquer parte do mundo. Eu tive uma sorte muito grande na escolha do meu orientador de mestrado, que
foi o professor José Carlos Souza Trindade. E a primeira pergunta que ele fez foi: qual é o tema que você gostaria de pesquisar? Você tem alguma ideia? Eu disse: tenho um desafio, que é o tratamento do paraplégico. O paraplégico, ele me sensibilizava muito, porque durante a residência de cirurgia geral em Porto Alegre, nós tratávamos alguns paraplégicos. E a maioria eram jovens, como eu naquela época, que de repente a sua vida tinha sido mudada de uma forma assim muito grave. Alguma coisa tem que ser descoberta para melhorar o paraplégico. E falei isso para o Dr. Trindade, e ele me disse: mas você tem alguma ideia como fazer isso? Eu cheguei: tenho. A minha ideia é colocar enxertos de nervo acima da lesão e abaixo da lesão nos nervos periféricos que saem da medula. Daí ele disse: é muito interessante, mas vamos fazer o seguinte, vamos começar então no mestrado estudar a desnervação no músculo, e no doutorado você vai estudar a reinervação desse músculo. E mais adiante, então, a gente foca no paraplégico. A desnervação significa cortar o nervo, inverter os seus cotos e dar um ponto de fio de nylon, que é um fio resistente, prendendo os cotos longe um do outro. E dos 10 cães que nós operamos, 9 apresentaram uma desnervação completa, esperada. O músculo ficou totalmente atrofiado. Um deles, quando eu abri para tirar o músculo para estudo, o músculo estava normal, absolutamente normal. Daí eu dissequei o nervo estava reconectado. Quer dizer, os cotos nervosos se soltaram dos fios e se reconectaram. No primeiro momento eu tive mais trabalho, porque eu tive que operar um outro cão, e fiquei pensando: o que será que aconteceu? E daí me veio a possibilidade da natureza estar influenciando, a natureza querendo unir os nervos, querendo facilitar as conexões nervosas. E daí já surgiu a ideia para o doutorado, que foi fazer a neurorrafia término-lateral, ou seja, pegar um nervo íntegro, um outro nervo seccionado com seu coto distal e ligar o coto distal na lateral do nervo íntegro. É claro que isso não existia na literatura, isso era uma ideia completamente absurda para aquela época, porque não teria como um nervo, sem ter suas fibras seccionadas, ele permitir que o axônio atravessasse aquelas capas de tecido conjuntivo, que é o endoneuro, perineuro e epineuro, e crescesse em direção a esse outro nervo. Mas a grande vantagem de Botucatu é essa: você tem um laboratório de cirurgia experimental, você tem essa possibilidade de testar essas novas ideias. Então nós testamos e o resultado foi excepcional, foi maravilhoso. Essa neurorrafia término-lateral, ela funciona muito bem e permite que então os axônios eles cresçam do nervo doador em direção ao nervo receptor, e abrindo essa possibilidade que qualquer nervo possa servir como nervo doador. Então, a neurorrafia término-lateral, ela teve uma importância muito grande, porque antes da neurorrafia término-lateral só existia a neurorrafia término-terminal, que é o seguinte: um nervo está seccionado, num acidente, por exemplo, houve um corte, então com as duas pontas do nervo soltas, o cirurgião vai lá e une as duas pontas. E esse nervo aqui vai crescer para cá. Quando se tem um nervo muito importante aqui, que precisa ser reinervado, que aqui tem um músculo muito importante, por exemplo, o músculo do movimento da boca, tal, o que se fazia antes da neurorrafia término-terminal? Tinha que pegar um nervo mais importante, menos importante que esse. Estava aqui, cortava esse nervo, pegava a ponta dele e ligava nessa ponta aqui. Então se perdia a inervação daqui, mas se ganhava aqui.
tinha que perder uma coisa e ganhar outra. Com a neurorrafia térmica lateral, o que se faz? Esse nervo precisa ser reinervado, ele é importante. Qualquer nervo que tiver na vizinhança, só suturar do lado desse, que vai haver uma regeneração desse aqui, sem qualquer prejuízo para o doador. Então hoje, qualquer nervo, teoricamente, pode servir de nervo doador. Ele não é lesado. Então isso abriu uma possibilidade de tratamentos em várias áreas. A primeira que nos ocorreu, por exemplo, foi na paralisia facial, colocando enxertos de nervo na face e unindo os dois nervos faciais normais, levando do lado normal para o lado paralisado, o estímulo nervoso. Uma outra foi no paraplégico, colocando enxertos de nervo, unindo a parte da lesão na espinha, unindo a parte de cima e a parte de baixo, e isso impediu a formação de novas escaras, aquelas feridas que o paraplégico tem. Uma outra contribuição nossa foi para o tratamento da pessoa que não sente mais cheiro. Ela sofreu uma lesão no cérebro por um trauma ou porque nasceu assim. Então o que nós fazemos? Nós criamos uma técnica e nós botamos um enxerto de nervo na lateral do nervo que dá sensibilidade na testa e botamos dentro do nariz, na mucosa nasal. E o paciente começa a sentir cheiro. E a mais recente é na reinervação peniana, ou seja, o paciente que teve um câncer de próstata, o paciente que teve diabetes e está tendo disfunção erétil, ou seja, impotência sexual ou alteração na sua potência sexual, nós colocamos enxertos de nervo na lateral do nervo femoral, que passa na região, na virilha, ele é ligado término lateral, e no pênis, também no nervo do pênis com término lateral, e botamos um enxerto também dentro do corpo cavernoso do pênis. E os resultados têm sido muito interessantes, e os pacientes, 60% deles, em média, voltam a ter função normal, plenamente normal. Eu tomei um contato primeiro com a cirurgia reparadora, que foi o que fez eu me tornar um cirurgião plástico, mas quando eu tive contato com a cirurgia estética, eu vi que a importância dela é exatamente a mesma da cirurgia reparadora. Uma paciente que se olha no espelho e a sua autoestima vai lá para baixo, e quando o cirurgião plástico consegue tratar isso e essa paciente volta a ter uma autoestima alta, dá uma satisfação muito grande ver que se conseguiu melhorar a vida de alguma pessoa. Da mesma forma que uma fissura de lábio ou uma paralisia facial. Então eu sempre me dediquei muito à cirurgia estética também. E o mais interessante foi que eu comecei a associar técnicas de uma coisa na outra, da cirurgia reparadora na estética, da estética na reparadora. Por exemplo, uma paciente que nos procura para fazer uma cirurgia de paralisia facial e ela já tem uma certa idade, nós sempre oferecemos junto um lifting, ou seja, uma estética facial. Então a gente coloca a boca no lugar e já melhora o seu pescoço, a sua face, sobe a sobrancelha, bota a sobrancelha no mesmo nível, já faz uma melhora na pálpebra. Se tem uma orelha de abano, já se corrige a orelha de abano. Se tem um nariz que lhe desagrada, já operamos o seu nariz. E a autoestima melhora muito mais, vai lá para cima. E nós aprendemos muitas coisas na cirurgia reparadora que são usadas na cirurgia estética. A cirurgia estética hoje ela é dividida em cirurgia facial e cirurgia corporal. Na cirurgia facial, nós podemos fazer o tratamento do nariz, quer dizer, alterar a forma do nariz, tirando a giba nasal, que é aquela curva que tem acima do nariz, estreitando a ponta do nariz, deixando mais delicada, estreitando a base das asas nasais, deixando ele mais fino, estreitando o osso nasal,
deixando ele mais fino nessa região, e tudo com uma harmonia. Além disso, nós podemos tratar a parte funcional do nariz, ou seja, mexer no septo, mexer no corneto e deixar esse paciente respirando melhor, melhorar o ronco do paciente, se a causa for o septo, e dando uma qualidade de vida melhor para esse paciente também. E também na área da face, nós temos a cirurgia da pálpebra. A idade determina um aumento da flacidez da pele, da pálpebra superior, e o abaixamento da sobrancelha, que também ocorre com o envelhecimento, aumenta ainda mais essa quantidade de pele, que além de causar um aspecto mais envelhecido, pode trazer problemas funcionais. Quer dizer, o abaixamento disso diminui o campo de visão do paciente. Então, uma cirurgia de pálpebra, retirando o excesso cutâneo, às vezes o excesso muscular, as bolsas de gordura, elas podem já corrigir a parte estética e funcional. Ou a elevação do supercílio. Muitas vezes, apenas elevando o supercílio, já se corrige o excesso cutâneo da pálpebra. Na pálpebra inferior, nós temos novamente a parte estética e reparadora. A parte estética também o excesso de pele, as bolsas, a queda de todos os tecidos moles dessa região. Então, essa gordura que o jovem tem bem alto, chamado de sulfe, e à medida que se vai envelhecendo, ela vai descendo, e esse sulco que marca a órbita, ele vai ficando cada vez mais visível. Então, a elevação dessa gordura durante a cirurgia da pálpebra, ela permite um resultado melhor e muito mais duradouro. O ectrópion, que ocorre também com o envelhecimento, quer dizer, aquela pálpebra caída e afastada do olho, que o olho seca, arde, ele começa a perder lágrima num lugar que não é o normal, também pode ser corrigido durante essa cirurgia. Além disso, toda a parte de rejuvenescimento facial, quer dizer, o envelhecimento ele traz uma flacidez cutânea, uma flacidez muscular, uma flacidez ligamentar e também na parte do pescoço. Então, no pescoço nós temos gorduras que vão se acumulando embaixo do queixo, nós temos uma flacidez da musculatura, do platismo, do digástrico, nós podemos ter hipertrofia da glândula submaxilar, que é essa glândula que fica aqui, ela pode ser reposicionada ou às vezes necessitam ser diminuídas, tira-se 50% dessa glândula, que ela causa um volume nessa região, então trata muito bem esse volume, esse método, e se reposiciona toda a pele e músculo na face, no pescoço, na face, na fronte, na testa, e isso dá um resultado muito interessante. Outra coisa que se faz muito na face também é a orelha de abano, aquela orelha aberta, só quem tem que sabe o quanto incomoda. É uma cirurgia extremamente simples e se corrige isso, livrando esse paciente de um bullying ou mesmo de uma autoestima mais baixa. Na cirurgia corporal, nós temos a cirurgia da mama, que é uma cirurgia que pode diminuir a mama, nós podemos aumentar a mama com implantes de silicone mamário, nós podemos atualmente, além do implante de silicone, injetar gordura aspirada, quer dizer, se aspira a gordura de um lugar e se injeta na mama para dar um contorno ainda melhor. Nós temos a cirurgia do abdômen, aquela paciente que ou engordou um pouquinho, emagreceu e o abdômen está flácido. Então pode ser feita uma lipo e uma ressecção de pele. Aquela que tem só uma gordurinha localizada, uma lipoaspiração vai resolver muito bem. E aquela paciente, em geral aquelas que engravidaram, elas tiveram uma alteração na posição dos músculos abdominais. Então eles se afastaram da linha média, para aquela criança se desenvolver ali dentro, e nunca voltam totalmente à linha média. Então isso perde o contorno do abdômen, perde a linha de cintura. Então uma cirurgia chamada abdominoplastia ou lipoabdominoplastia, onde nós associamos uma lipoaspiração, ela permite
a aproximação desses músculos, a retirada do excesso cutâneo da gordura, dando uma cintura marcada e um abdômen bem mais reto. Nós temos a lipoaspiração, que foi uma verdadeira revolução na cirurgia plástica, que permite a retirada dos excessos de gordura em qualquer região do corpo, e também, mais recentemente, os enxertos de gordura, que nos permitem, então, aproveitar essa gordura que saiu e injetar em várias áreas. Uma das áreas que mais se injeta é no glúteo, aumentando o volume e, principalmente, dando uma forma mais bonita, de acordo com a vontade do paciente. Agora, uma área onde a cirurgia plástica cada vez mais contribui é na reconstrução de mama. A paciente que teve um câncer de mama e que perdeu a mama e precisa ser reconstruída. Então, o cirurgião plástico entra, ele pode entrar junto com o mastologista e na hora já faz a reconstrução. Os homens cada vez mais vêm procurando a cirurgia plástica. Há uns bons anos atrás isso era uma coisa muito difícil de ocorrer, pois existia um tabu, os homens se achavam menos másculos se procurasse a cirurgia plástica, mas hoje isso acabou. Hoje todos querem uma autoestima melhor, independente do sexo. Os homens procuram muito para a cirurgia de pálpebra, procuram muito para a cirurgia de face, lifting facial, uma lipo de submento, a cirurgia de nariz, a cirurgia do queixo, que também é uma cirurgia importante na cirurgia facial, orelha de abano e também lipoaspiração. E mais recentemente, lipoaspiração com enxerto de gordura no glúteo. Os homens perderam também essa inibição e querem um corpo mais harmônico. Na cirurgia estética, nós tivemos algumas contribuições. Uma das contribuições foi a miectomia do músculo orbicular. O músculo orbicular, ele se localiza ao redor dos olhos e ele permite o fechamento dos olhos. Só que a porção lateral dele não funciona para o fechamento dos olhos, é mais essa porção central. Essa porção lateral, ela permite o aparecimento das rugas, chamadas de rugas pés de galinha. Na pessoa, depois de uma certa idade, a pele vai ficando mais fina e esse músculo ele vai se hipertrofiando e vai marcando mais essas rugas. Então, a injeção de toxina botulínica, ela paralisa esse músculo e faz desaparecer essas rugas. Só que a toxina botulínica, ela precisa ser injetada a cada 2, 3, 4 meses. E muitas pacientes não querem ficar fazendo isso. Então, nós desenvolvemos uma cirurgia que nós retiramos cirurgicamente, pela cirurgia da pálpebra ou pelo lifting, a porção lateral desse músculo. E isso permite, então, o desaparecimento definitivo dessas rugas. Uma outra técnica que nós desenvolvemos foi a mentoplastia sem implantes e sem osteotomias, ou seja, sem serrar a mandíbula e tracionar e sem colocar implantes de silicone ou de hiporex. Como é que nós fazemos isso? Uma incisão dentro da boca, nós mobilizamos todo o tecido mole que tem aqui, o músculo e o tecido adiposo, e trazemos a porção que está embaixo do queixo para frente e aproximamos essa porção de baixo com a porção em cima do mento, com pontos, e o paciente fica com uma projeção bem melhor do mento. Essas duas técnicas que eu falei foram publicadas no Plastic and Reconstructive Surgery, que é a revista mais importante no mundo sobre cirurgia plástica, uma revista americana. Uma outra técnica que nós tivemos a oportunidade de contribuir na cirurgia plástica
foi a cirurgia da região frontal, para elevar as sobrancelhas. A técnica clássica para elevar as sobrancelhas, ela precisava um corte de orelha a orelha. O couro cabeludo era todo descolado para frente, e daí se ressecava uma parte de couro cabeludo e isso puxava e subia a sobrancelha. O paciente que vai envelhecendo, a sobrancelha também vai caindo cada vez mais. E a elevação de 5, 10 milímetros na sobrancelha causa um aspecto bem mais jovem. Então, nós desenvolvemos uma técnica que com 2 cortes de 3 milímetros apenas, 3 milímetros, é isso aqui, quase nada, que não aparece essa cicatriz depois, dentro do couro cabeludo, e aqui, nós soltamos abaixo da pele. Nós desenvolvemos instrumentos para isso, possibilitando descolar toda a pele da testa e da região lateral, aqui. E daí, com pontos externos, nós fazemos uma rede descrita pelo Dr. André Orisvaldi, de Curitiba, que são pontos externos que se aplica no lifting para evitar hematoma. Nós aplicamos essa rede para, além de evitar hematoma, determinar a nova posição e manter a sobrancelha nessa posição. E o incrível é que essa rede é retirada com 2 dias e a sobrancelha fica no lugar que a gente escolheu. Então é uma coisa meio mágica até, porque o paciente escolhe a posição que ele quer a sobrancelha no espelho. Antes da cirurgia, nós tiramos uma foto nesse momento e daí nós fazemos essa cirurgia colocando aonde o paciente escolheu. Ou seja, ele pode querer uma curvatura mais no meio, pode subir o meio, pode subir a lateral, pode subir a região paralateral, pode subir toda a sobrancelha e se consegue então um resultado muito interessante com isso. Eu fiquei viajando vários lugares e eu analisava as vantagens e as desvantagens de cada detalhe. E daí eu fui vendo o seguinte: se a clínica não tiver elevador, ela é melhor. Você diminui um ponto de problema. Se ela não tiver escadas para o paciente, é melhor. O paciente, depois de uma cirurgia, ele não pode ter escada. Degrau é uma coisa que atrapalha muito o paciente. Ela tem que ser ampla, ela tem que possibilitar um tratamento adequado e possibilitar uma dinâmica de atendimento para o médico. Então ela foi concebida nos seus mínimos detalhes. Então ela não tem um degrau, né, toda nesse andar térreo, ela funciona nesse andar térreo e ela tem 4 salas de curativo, uma sala de exame e essa sala de atendimento aqui, que é a minha sala, e um outro consultório, o consultório 2. Um outro aspecto que eu acho muito importante são salas de espera. Essa clínica tem 3 salas de espera. Quer dizer, o paciente da primeira vez ele tem a sala 1, o paciente do curativo ele tem a sala 2 e o paciente que está esperando ir para a sala de exame ou voltar na minha sala tem a sala 3. São salas confortáveis para o paciente. E nós temos 2 salas de cirurgia bem montadas, com tudo de melhor, tudo que tem de mais seguro e mais evoluído em termos de monitorização, ou seja, monitorização cardíaca, monitorização de temperatura, de pressão, capnógrafo que mede o CO2, os melhores carrinhos de anestesia, como o Drager. Então, isso tudo foi pensado nos mínimos detalhes. Além disso, ela foi pensada também como um centro de divulgação de conhecimentos. Então nós temos no andar de cima um auditório para 70 lugares, onde são organizados congressos de várias áreas da cirurgia plástica e congressos internacionais. Nós temos um congresso de microcirurgia que congrega cirurgiões plásticos do mundo inteiro. Além disso, visando também a divulgação de conhecimentos, nós temos 2 quartos
que recebem ao mesmo tempo 4 pessoas, 4 fellows, 4 médicos que já terminaram a sua residência e que vêm passar de 6 a 12 meses observando as cirurgias. Nós já recebemos fellows de vários lugares do mundo, como Singapura, França, Alemanha, Suécia, México e América Latina, vários países da América Latina.